Oi gente, eu sou a Tabata e hoje a gente vai conversar sobre Vida e Morte, um novo livro da Stephenie Meyer. Então, eu tinha dito que ia vir trazer essa resenha pra vocês. E gente, algumas pessoas me pediram pra comentar sobre essa novidade, né, da autora aqui no canal. E eu confesso que eu tava curiosa pra ler, porque como eu comentei em um outro vídeo com vocês, a Stephenie Meyer é meio que uma incógnita pra mim. Porque eu não consigo compreender muito bem como que uma mesma autora escreve algo tão bom como A Hospedeira e algo tão ruim como O Crepúsculo. E eu pensei assim, eu adoro releituras, né? E eu pensei, nossa, a escrita dela tá mais madura, ela mudou o gênero, ela deve ter feito uma releitura muito bacana. Então eu tava curiosa pra ler e como eu comentei também, eu sempre dou uma segunda chance pro autor, né? Ainda mais depois que passa muito tempo, então eu penso, bom, ele já tá bem mais maduro e tal, mas, bom, enfim. Pra quem não sabe o porquê que a Stephenie Meyer lançou esse livro assim do nada, é o seguinte: Crepúsculo completou 10 anos desde a sua publicação. Então os editores dela pediram que ela escrevesse algo para os fãs comemorando esses 10 anos. Nem que fosse uma carta, um novo capítulo, qualquer coisa. Ela pensou naquele livro que ela escreve há algum tempo já, que inclusive uma época vazou na internet, aí ela se irritou e parou de escrever, que é Crepúsculo a partir da perspectiva do Edward. Só que ela disse que não teria tempo de acabar. Então ela se lembrou que sempre quando ela ia nas sessões de autógrafo, as pessoas diziam que a Bella era muito chata, porque era uma donzela indefesa, estava sempre precisando ser salva, sabe? Era muito estabanada, derrubava tudo, não sabia nem caminhar direito, era muito tímida e era muito apaixonadinha pelos vampiros, isso e aquilo. E perguntavam, é só porque é uma personagem feminina? É só porque é mulher? E ela dizia, não, gente, se fosse um personagem masculino também seria assim. Também seria apaixonadinho pelos vampiros, isso e aquilo. Tá. Então ela resolveu reescrever Crepúsculo mudando o gênero dos personagens. Então ela mudou de praticamente todos os personagens. Ela só deixou 2 personagens intactos, digamos assim, que foi o Charlie e a mãe da Bella. Porque ela disse que ficaria muito idiota ela colocar na história um personagem masculino morando com seu pai, desempregado, e do nada indo morar com sua mãe policial. Ela disse que ficaria idiota porque nenhum juiz daria guarda para um pai desempregado, né? Então ela resolveu manter o Charlie na história e a mãe da Bella, que também aparece de vez em quando. Tá. Aqui a Isabela, a Bella, é o Belford, o Bull. O Edward é a Edith, o Jacob é a Julie e por aí vai. Bom, gente, o que acontece? Se vocês querem saber a história de Vida e Morte, basta que vocês tenham lido Crepúsculo. E quando eu digo que a história é a mesma, ela não mudou nem as frases e nem as palavras, do tipo Bella acordou, pegou sua picape e foi para a escola. Bull acordou, pegou sua picape e foi para a escola. Bella beijou o Edward, Bull beijou Edith, é a mesma coisa. Algumas cenas ela teve que adaptar, porque ficaria totalmente sem sentido, e eu vou dar um exemplo pra vocês. Naquela cena que a Bella vai no cinema com os amigos, e ela acaba se perdendo numa rua deserta e tal, e vem um bando de caras atrás dela, mexendo com ela e perseguindo, oi lindinha, isso aqui e tal, e aí o Edward chega de carro, né, e salva ela. Ficaria muito idiota se acontecesse a mesma coisa com o Bull. Então, ela mudou a cena da seguinte forma. O Bull vai no cinema com os amigos, só que ele acaba se perdendo numa rua deserta. E ele passa por um bando de caras e eles estão com droga. E o Bull só passa e olha, né? E eles pensam que o Bull é um policial, porque eles já viram o Bull com o Charlie, e o Charlie estava fardado. Então eles acabam perseguindo o Bull pra bater nele, e aí a Edith chega de carro e salva ele. Então ela adaptou algumas cenas assim, porque faria, né, sem sentido se ela deixasse do mesmo jeito. Outra cena, gente, ela incluiu alguns comentários que na minha visão não precisava, ela poderia ter deixado da forma que estava, né? Porque assim, gente, eu vou ler um exemplo pra vocês e é só um exemplo de vários que tem na obra, porque essa edição aqui da Intrínseca é assim. Aqui nós temos o Crepúsculo e aqui nós temos o Vida e Morte, são os 2 livros juntos, né? Assim. Então eu acho que é exatamente já pra comparar de repente, ou pra quem não leu o Crepúsculo ainda. Como eu li Crepúsculo em 2010 ou 2011, algumas cenas eu ia comparando, porque quando eu lia no Vida e Morte eu pensava, tá, mas era isso?
era esse comentário que a Bella fazia e tal, então eu ia lá no Crepúsculo e comparava. Então eu percebi que em algumas cenas a Stephenie Meyer incluiu algumas coisas que não precisava, amiga, não precisava. E eu acho que se tu faz uma análise mais crítica, tu acaba percebendo que, não precisava. Por exemplo, gente, no Crepúsculo, tem a cena que a Bella tá indo morar com o Charlie, ela tá chegando, né, lá na casa dele. E aí, ela diz a seguinte coisa: só vi um banheiro pequeno no segundo andar, que eu teria que dividir com o Charlie. Estava tentando não pensar muito nisso. Ponto. Acaba. Aí, no Vida e Morte, o Boo tem o seguinte pensamento: só vi um banheiro pequeno no segundo andar, que eu teria que dividir com o Charlie. Mas eu já dividia com a minha mãe antes, e sem dúvida era pior. Eu não podia arrumar porque mulher é chata e deixa todo o banheiro bagunçado, não sei o que. Sem necessidade, amiga. Como tem a cena que a Bella tá conversando com o Jacob, e o Jacob fala: você comprou a picape do meu pai, e eu conserto carros, conserto motos, então se precisar de ajuda é só falar. E a Bella fala: ok, obrigada. E daí, na cena que é o Boo e a Julie fala: você comprou a picape da minha mãe, se precisar de ajuda, porque eu conserto motos, conserto carros. E o Boo fala: o quê? Você? Mas você não tem tamanho pra isso, você consertando motos e... Sabe? Então, assim, amiga, não precisava desses comentários, porque eu acho que alguém vai cair em cima de ti, fazendo uma análise mais crítica. Eu só tô comentando isso, gente, pra mostrar que essas cenas não estavam em Crepúsculo e ela incluiu comentários que a gente pode fazer, sim, uma leitura machista. Então, assim, pra quê, né? Não precisava. Tu mudou o gênero, mas tu não precisaria incluir certos comentários. Tu poderia deixar como estava. Tá, ok. Outra coisa que me incomodou muito, e aí eu não sei se é um problema de revisão, de edição, da própria autora, eu não sei. Em muitos momentos, em muitas cenas, eles não mudaram o pronome. Por exemplo, estão falando da Edith, aí falam ele, como se ainda fosse o Edward. Estão falando do Boo, aí falam ela, como se ainda fosse a Bella. Então, assim, se tu reescreveu a história, mudou o gênero, tu tem que ter um cuidado com o leitor, entendeu? Isso atrapalhou muito. Primeiro, porque mesmo que não fosse assim, mesmo que não tivesse esses erros, Tabata, não consegui imaginar o Boo e a Edith. Todo o tempo eu imaginava a Bella e o Edward, tá? Eu não consegui, essa releitura não fez sentido algum pra mim, porque eu li Crepúsculo novamente. Eu não me senti outra história, tá? No único momento que eu realmente senti que era uma releitura interessante, que eu estava em uma reescrita, foi o final. Por quê? Porque ela muda o final, né? O final é totalmente diferente e é o único ponto positivo que eu consigo ver da obra, né? Por quê? Porque Vida e Morte, gente, não vai ter continuação. Foi apenas para comemorar os 10 anos, né? Até porque não faria sentido ter continuação, porque lá no futuro, já que é a Bella que engravida, como é que eles fariam isso, né? Mas enfim. Então, gente, o final ela teve que mudar e aqui a gente já tem um final feliz e tal, não precisa de nenhuma continuação. Eu, particularmente, gostei muito, porque eu acho que ela finalizou muito bem a história e ela disse no pós-fácil que ela sempre quis dar um final alternativo. Acho que ela finalizou muito bem a história, ela não se perdeu e, ao mesmo tempo, ela te deixou com algumas chaves de leitura, pra tu ficar pensando: tá, mas aconteceu tal coisa com tal personagem, isso. Então eu acho assim, ela foi muito boa aqui, sabe? No final do livro, pontinho pra Stephenie Meyer. No resto do livro, gente, eu me senti lendo o Crepúsculo, eu não me senti numa releitura, numa reescrita, né? Até porque eu não gosto de Crepúsculo. Eu não gostei de Vida e Morte, né? Eu não gosto de Crepúsculo, gente, porque eu adoro o vampirismo, sabe? Eu adoro os vampiros, vocês sabem, eu tenho projeto de pesquisa com meu orientador. E assim, Crepúsculo para o vampirismo é uma palhaçada. Me desculpem os fãs de Crepúsculo. Se tu é fã de Crepúsculo e tu acha que Crepúsculo é sobre vampiros, tu não entende nada de vampiros, me desculpe, mas é a realidade. A própria Stephenie Meyer sempre fala nas entrevistas que ela nunca leu Drácula. Ou seja, nós compreendemos o porquê que ela escreveu Crepúsculo, porque ela não tem a mínima noção sobre os vampiros. Então, assim, se eu indico Vida e Morte, bom, se tu gosta de Crepúsculo,
e tu um dia quer reler, leia Vida e Morte, porque tu vai reler Crepúsculo, entendeu? Então o único ponto positivo que eu tenho pra destacar dessa obra é o final. E eu acho, gente, que no final ela prova que ela poderia ter escrito um livro muito bacana dessa vez, sabe? Só que, sei lá, ela quis deixar praticamente a mesma coisa, sabe? Não sei se por preguiça, não sei se é porque ela não tinha tempo e fez isso, sabe? Também só pra vender, não sei mesmo. Mas assim, se é um livro que eu indico, se me perguntarem se eu indico o Crepúsculo, eu digo, olha, se tu gosta de um livro que eles fingem que são vampiros, então tu lê Crepúsculo, né? Porque de vampiro não tem nada. Se tu quer ler vampiro, tu vai ler Drácula, tu vai ler os contos clássicos sobre os vampiros, tu vai ler Polidori e tal. Mas se tu quer ler algo assim, né? Não sei, fake, tu vai ler Crepúsculo. Mas enfim, gente, eu espero que eu tenha conseguido passar pra vocês a ideia do livro, o que vocês podem esperar de Vida e Morte. 99% é Crepúsculo, tá? Mas aquele 1% tem um final diferente, que é bacana, que vale a pena. Mas como eu falei, tem esses errinhos que me incomodaram um pouco, tá? Tanto o erro da revisão, quanto essas cenas que ela modificou e colocou alguns comentários que, na minha visão mais crítica, não precisava. Eu acho que ela ainda vai escutar alguns comentários, né, por causa disso. Mas era isso, gente. A ideia do livro é isso. Não é uma releitura que tu vai ver, que tu vai te deparar com outra história, com uma nova visão de Crepúsculo, porque pra mim é a mesma visão. E eu não consegui imaginar o Bull e a Edith, eu imaginava a Bella e o Edward. Então, nessa releitura, eu não tenho uma nova visão de Crepúsculo. Não é Crepúsculo reimaginado. É Crepúsculo, entendeu? É Crepúsculo. Porque por mais que ela tenha mudado o gênero e adaptado algumas cenas, é Crepúsculo. Não é Vida e Morte uma releitura de Crepúsculo. É Crepúsculo, né? Mas, enfim, era isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo o que vocês acharam, o que vocês acham de Crepúsculo, a minha opinião, vocês já sabem. E se vocês querem ver a parte boa da Stephenie Meyer, se vocês querem ler o que ela tem de melhor, leiam A Hospedeira, porque aquele livro realmente vale a pena e realmente é bom. E era isso, pra quem curtiu, se inscreve aí. E era isso. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!